pastor Gideon, o primeiro, agora o pastor Aldrin, se aprovado hoje pelo concílio. Nós vamos estar orando, vamos estar intercedendo neste momento. Quero chamar aqui à frente a irmã Cecília, membro dessa igreja, para que faça essa oração, tendo em vista que hoje é o aniversário dela, né? Ela está completando o aniversário hoje, né? 4.5. Falei, só isso, né? Mas é 4.5. Ela vai estar orando, agradecendo a Deus e pedindo a Deus pela vida do Aldrin. Nós vamos fazer a composição da mesa, né? E depois dar seguimento ao nosso concílio. Depois da oração nós vamos cantar um louvor e depois nós vamos já entrar no concílio pastoral. Santo Deus de Israel, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento importante na vida da tua igreja. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida do Aldrin, pelo chamado que o Senhor tem com ele. Ó Deus, entregamos a vida do teu filho em tuas mãos. Que toda quietude, que toda a paz do Espírito reine agora no coração do teu filho. Todo nervosismo seja lançado fora, porque nós reconhecemos como igreja do Senhor que ele já é aprovado do Senhor. Ó Deus, e já tem trabalhado aqui na casa do Senhor, à frente da juventude, tem sido um homem de Deus, um servo do Senhor, ó Deus, que tem manejado bem a palavra do Senhor, sem ter do que se envergonhar. Nós aqui, Deus, só estamos confirmando, através da autoridade dos teus servos aqui, ó Deus, aquilo que o Senhor já ligou aí no céu. Nós te louvamos pela vida do teu servo, ó Deus. Abençoe a tua igreja, abençoe cada irmão que adentrou aqui, que tem torcido, que tem orado pela vida do teu filho, que saia daqui feliz, ó Deus, pela resposta que vem dos céus para a vida do teu filho. Obrigado, Senhor Deus, pela minha vida, por estar na tua presença, por estar na tua casa. Bendigo o teu santo nome e te agradeço por todas essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino. O Ministério de Louvor vai estar louvando o Senhor e logo após os irmãos poderão se assentar para nós fazermos a composição do concílio nesta noite. Se tiver mais algum pastor na casa, se assente aqui do meu lado esquerdo, por favor. Está em tua presença.
Amém, irmãos? Irmãos, pode se assentar. Nós estivemos conversando ali fora com os pastores. Nós temos o pastor Jorge Figueiredo. Fique de pé, pastor Jorge. Pastor Campos, fique de pé. Pastor Felipe. Pastor Celso. E os pastores aqui da igreja que já são conhecidos também fiquem de pé, por favor. Pastor Silas também. Pastor Márcio. Pastor Glauber. Eu gostaria que vocês sentassem lá de lá. Então são esses pastores que estão fazendo parte do concílio. Eu quero também ressaltar que outros pastores devem chegar, porque hoje é segunda-feira, hoje é dia de folga pastoral. Então alguns pastores podem se sentar. Eu aguardo uma proposta para a abertura desse concílio. Nessa composição da mesa nós temos presidente, secretário, ética, conversão e chamada, teologia, eclesiologia, entrega da Bíblia e oração consagratória. Eu aguardo uma proposta para a abertura desse concílio com esses itens, com esses nomes que também serão votados pelo concílio. Há uma proposta, apoio, os pastores. Os pastores são favoráveis a esta ordem do dia, da forma que nós combinamos ali fora. Digam sim. Para presidente, os pastores têm o nome? Pastor Edivaldo, né? Isso é natural, de praxe. Secretário, nós já combinamos ali. Pastor Gideon Franco de Souza. O pastor pode assumir o seu posicionamento aqui como secretário. Ética, conversão e chamada. Pastor Silas Neves. Tá? Teologia. Pastor Glauber. É esse gordinho aqui, gente boa. Tá? Um doce de pessoa. Eclesiologia. Pastor Campos. Fique de pé, pastor Campos. 80 anos, inteirão, hein? Não, 80, pastor? Pastoreal, a primeira do Olavo Bilac, quantos anos? Como membro, 56, e pastoreou 23 anos, Olavo.
Ele jubilou e o pastor Felipe, levanta a mão, o pastor Felipe assumiu o lugar do pastor Campos. Entrega da Bíblia, o irmão Aldo escolheu o pastor Silas Neves na próxima segunda-feira, se ele for aprovado, tá? E a oração consagratória será o pastor Isaac, que estará presente aqui. E o mensageiro de segunda-feira, sinto muito, irmão, mas vocês vão ter que me ouvir de novo, tá? Então nós estaremos aqui na próxima segunda, né? Hoje nós vamos fazer os exames e na próxima segunda nós vamos fechar o concílio. Amém, irmãos? Então vamos ao que interessa, porque o resto não tem pressa. Pastor Silas e o irmão Alder, por favor. Pastor Silas, examinador de ética, conversão e chamada. Quer ficar sentado, quer ficar em pé? Tá bom? O microfone está ali, já com ele. Alô, teste, 1, 2, alô. Pastor Silas, fique à vontade para fazer as perguntas necessárias e cabíveis. Eu falei ali fora que Jesus foi levado como ovelha muda para o matadouro e não abriu a sua... Mas ele vai ter que abrir a boca. Que a graça e a paz nos nossos corações, amém? Amém. Querido pastor presidente, pastor Gideon, secretário, queridos pastores, igreja querida do nosso coração. E nós examinando Aldrin. É um momento que nós não queremos que você seja PhD. Quero que você fique bem tranquilo e, por sinal, eu gostaria que alguém deixasse ali próximo dele um copo com água, tá? Para ele, de vez em quando, poder molhar a garganta. Então, Aldrin, você fica bem tranquilo, porque aqui nós vamos examiná-lo aquilo que você estudou. Então, não vamos perguntar para você nada que não esteja além do seu conhecimento, o que seus professores se esmeraram em passar para você no seminário, no que você viu nos concílios, no que está prescrito, no que diz as Sagradas Escrituras. Então fique muito tranquilo. Este é o momento de você se tranquilizar. Os pastores são amigos. Não sei o Glauber ele é terrível, tá? Glauber, quando pega essa Bíblia para teologia, ele não é mole não. Eu fui no concílio dele, tiraram o couro dele. Ele falou, agora quem passar na minha mão vai pagar. Eu tive no seu concílio, eu vi o que fizeram com você. Foi uma, eu posso dizer, não foi covardia não, mas olha, tiraram o couro dele. Mas ele agora prometeu, e doravante quem passar na mão dele. Mas Aldo, fique muito tranquilo, tá? Então você agora, com toda tranquilidade, vai falar o seu nome, a sua idade, vai apresentar a sua família, seu estado civil, sua esposa. Fique bem tranquilo. Isso, relaxa, porque daqui a pouco a coisa começa, né? É como aquele guisado que a gente faz que tem que endurecer. A gente começa tranquilo, quando o fogo vai aquecendo, o guisado vai, entendeu? Tomando ponto. Então fica bem tranquilo, fala seu nome, idade, estado civil, apresenta sua família, bem tranquilo, essa igreja que te ama. Os pastores não te conhecem, por gentileza. Boa noite a todos, boa noite igreja, boa noite pastores. Bom, meu nome é Aldrin Miranda Loyola, tenho 33 anos de idade, nascido e criado aqui em Campos Elíseos, sou fruto do ministério do pastor Pedro Heitor de Faria, e ali está minha esposa, está grávida, bebê de quase 8 meses, e minha filha Esther, que está de rosa ali, bem quietinha. E sou casado, tá falando aqui, ó. Sou casado com a irmã Elizabeth há 8 anos e sou muito feliz, graças a Deus. E a minha mãe também, irmã Maria da Conceição Gomes Miranda, está ali sorridente como sempre. Fica de pé, Maiola, por gentileza. Aldrin, fala pra gente sobre o que marcou a sua conversão.
tem algo, exatamente um texto, um hino, uma mensagem que marcou a sua conversão? Por gentileza. A minha conversão ocorreu quando eu tinha 14 anos de idade. O pastor Marco Davi de Oliveira era o pastor titular da época, e ele tinha uma maneira bem sutil, bem profunda de fazer os apelos. E nessa época de conversão, nessa época de adolescência, como qualquer adolescente, nós passamos por momentos difíceis, outros nem tanto, mas eu estava me sentindo um pouco rebelde dentro de casa. Minha mãe, ela se divorciou, era muito pequena, então eu não tinha aquela figura masculina dentro de casa. E por um instante eu comecei a deixar de vir para a igreja, chegava no culto e ia embora mais cedo. Mas teve um dia que o pastor Marco Davi, pregando sobre o salário do pecado, que está em Romanos 3:23, o salário do pecado é a morte. E isso me impactou bastante, porque eu não queria morrer, eu gostava de viver. E ele, explicando aquele texto e finalizando a mensagem, ele sugeriu que aqueles que quisessem fazer uma oração com ele tinha esse hábito, que repetisse as palavras que ele estava dizendo. E as palavras que ele disse para quem quisesse repetir foram essas: Senhor, toma minha alma em tuas mãos. E naquele instante eu reconheci que eu era um pecador, apesar de 14 anos apenas. Naquela época eu já entendia um pouco do Evangelho, e naquele instante eu quis entregar minha vida de fato, confirmando tudo aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. E naquele momento, era um domingo à noite, eu vim à frente, já era batizado, mas naquele momento eu sinto que o Senhor me salvou de fato, plenamente consciente da minha atitude. A matéria que a gente está arguindo você é ética, conversão e chamada. E você falou como foi a sua conversão. Existe um texto que marcou você, ou um hino? 3:23. Salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Um hino? Não, um hino não tem nenhum hino. Mas depois da sua conversão, veio o batismo? Não, eu me batizei com 7 anos de idade, nessa igreja aqui mesmo, pelo pastor Pedro Heitor de Faria. E a sua conversão veio depois? Sim, eu sou fruto de um lar cristão, então o batismo, ele é uma confirmação, de que nós somos salvos. Então, mas conforme eu fui crescendo, eu ganhei uma consciência já um pouco mais madura e só confirmei a minha conversão. Então é importante a gente observar como é que o candidato está colocando, irmãos. Ele nasceu um lar cristão, mas a conversão dele foi bem depois. Observe bem. Antes, pastor, eu gostaria de louvar a Deus pela igreja presente. É sinal, alguns pastores falaram que a igreja ama você. A presença dos irmãos é sinal que você é um obreiro amado. Mas nessa nossa arguição ética, você pode falar alguma coisa para a gente sobre ética? Um conceito, dar um exemplo dentro de você? Eu tenho para mim que ética, lendo muitas coisas, ouvindo muitos especialistas, ética, ela varia. Primeiramente eu queria dizer isso, varia conforme a sociedade que você está, o grupo que você está inserido. E a ética, de modo geral, são um conjunto de valores que são atribuídos a determinado grupo, que vão guiar o comportamento daquele grupo social, daquela tribo ou do ajuntamento de pessoas. Para mim a ética sempre foi muito clara, eu sempre tive valores muito fortes e devo muito a esta igreja, porque os pastores que aqui passaram, o pastor Divaldo, logo após essa fase de adolescente, ele assumiu a igreja. Muitos diáconos aqui estão presentes, eu agradeço a todos vocês, porque me deram um referencial positivo de um caráter, não só de um cristão, mas de homem, me ensinando, me mostrando na prática como me conduzir eticamente, conservando os valores, princípios morais, conservando as conquistas já estabelecidas, ao qual eu não desejo de uma forma derrubar nada. E como você aplica a ética no seu caso? A ética, ela envolve prática, Não adianta a gente só saber o que é certo, mas não praticar. Como diz meu pastor, ética tem a ver com caráter. E o caráter, ele é uma peça fundamental na nossa personalidade. O
pastor Divaldo sempre nos ensinou que ter caráter é fazer o certo quando ninguém vê, quando ninguém está vendo, quando você está sozinho diante de uma situação, quem você é. E para mim isso tem sido um referencial, tenho aplicado em minha vida, agir corretamente, independente se eu estou no templo, se eu estou na rua, se eu estou com gente ou sozinho, eu tenho tentado, graças a Deus, conseguido manter minha vida limpa, eticamente falando, moralmente falando, espiritualmente falando. Isso se reflete na igreja, na sociedade, no seu trabalho, no clube que você frequenta, esse conceito que você acabou de falar? Sim, plenamente. Inclusive, no meu trabalho, graças a Deus, já teve até pessoas que me perguntaram por que eu não estava entristecido com a situação da empresa. E aí abriu-se uma brecha enorme para explicar a razão da minha esperança. Porque uma pessoa que tem esperança é uma pessoa feliz, independente de qualquer situação. E infelizmente muitos hoje têm vendido seus valores, não têm agido eticamente por conta de situações contrárias que surgem. Mas graças a Deus Ele tem me conservado. Fala pra gente sobre a sua chamada, por gentileza. A minha chamada foi gradual e foi progressiva. Eu, desde muito pequeno, frequentando aqui a igreja, nós tínhamos na época da minha pré-juventude 2 pontos de pregação, um na terça-feira e um na quinta-feira, sem falar dos cultos de segunda da juventude, as quartas-feiras de oração. Então sempre tinha muita atividade, sempre tinha muitas opções para a juventude em si, né, participar. E minha mãe até fala que quem me criou foi Deus primeiramente e depois foram os irmãos dessa igreja. Porque onde tinha um culto eu estava agarrado, onde tinha um evangelismo eu estava presente, onde tinha uma visita das irmãs eu ia para comer bolo, mas eu ia. E eu fui crescendo nesse ambiente amistoso, amoroso, ouvindo pessoas sérias pregando o evangelho dentro de casas, e isso me fascinou. Eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de falar sobre a Bíblia, eu gosto de ensinar sobre a Bíblia, eu gosto da ideia de você pregar o evangelho. Isso me satisfaz, isso me dá alegria, isso completa a minha vida. O meu chamado, ele teve um ponto culminante, foi num congresso de promotores de missões mundiais, um acampamento em Rio Bonito, em 2009, onde o pastor estava fazendo o último apelo da última noite, e depois de ver muitos trabalhos evangelísticos, depois de ouvir que os campos estão brancos, depois de ouvir que o Senhor chama, independente da idade, eu senti o meu coração queimar como nunca antes na minha vida, e eu senti que eu precisava atender essa vocação que estava dentro de mim. E eu pude entender ali na hora que o Senhor precisava de mim na seara dele. Teve uma mensagem específica? Sim. Evangelho de João capítulo 15. Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E eu tenho tentado fazer isso. Você falou da sua chamada. A sua esposa, ela concorda com vou ser esposa de pastor? Eu já conversei bastante com ela, inclusive, não sei se eu devia falar isso, mas vou falar. Quando nós namoramos, nós começamos a namorar aos 16 anos de idade. E eu sempre fui muito assíduo nos trabalhos da igreja. E uma das reclamações que ela tinha era que eu era muito envolvido com a igreja. Mas não era simplesmente um ativismo. É porque o Senhor já estava me preparando. E isso gerou um clima ruim entre nós. Mais tarde a gente se separou do namoro. Ela conseguiu uma outra pessoa, eu namorei outra pessoa. Mas o Senhor permitiu que nós voltássemos a namorar, porque eu sempre amei. Eu te amo, meu amor. E quando a gente retornou, ela confessou para mim que essa outra pessoa, ela não tinha o mesmo estilo de vida que eu, e por isso ela sentiu muita falta de mim. E isso foi uma confirmação de que ela seria uma boa esposa e que ela concordava com o meu ministério, apesar de saber que existem lutas, existem provações, não é fácil dividir o seu marido em muitas tarefas. Nós temos pastores que às vezes são chamados de madrugada, de dia, de noite, não tem hora, e eu tenho tentado dosar isso em casa, tenho que me aperfeiçoar ainda mais, mas eu sei que ela tem também um chamado ministerial, porque ela é enfermeira, e eu sei que essa profissão pode auxiliar muito em muitas áreas.
e eu confio sim na palavra dela, que ela já me liberou, eu tive que levar um papel para ela assinar. Então, mesmo que ela diga não, ela já assinou. Deixa eu devagar um pouquinho. Você por acaso falou que pastor é chamado de manhã, de madrugada, tantas horas, para tantas coisas. Você tem algum exemplo para citar? Sim. Bom, meu pastor, pelo menos, né, toda vez que ele tira férias, acontece alguma coisa e tem que voltar. Eu mesmo... Você não está citando o seu pastor, não, né? Eu mesmo já tive situações que eu precisei levar até ele num horário não muito comum, mas que na hora eu julguei ser necessário a comunicação a ele, pessoas doentes de madrugada, tendo que socorrer gente para o hospital, tendo que atender pessoas que estavam até mesmo sendo ameaçadas de morte por bandidos. E eu creio que, assim como o pastor deve ir em busca da ovelha perdida, nós também, na medida do possível, segundo a graça de Cristo, também devemos estar disponíveis nas mãos do Senhor. Nós fazemos seminário. No seminário a gente encontra alguns colegas, alguns pastores. Você já teve algum problema com algum pastor que não pudesse resolver, não tivesse resolvido ainda? Não, pelo contrário. Eu sempre tentei manter um nível ético na amizade, inclusive, né? E são coisas que não fazem muito o meu tipo. Desculpa ser um pouco arrogante, mas eu, graças a Deus, como eu disse aqui, eu tive uma criação com muitos irmãos. Essa igreja sempre teve 300, 400 membros. Todos eu tinha como meus irmãos. E isso vai aperfeiçoando a gente, né? Não adianta a gente querer enganar os irmãos aqui, porque os irmãos me conhecem desde que eu nasci. E graças a Deus o Senhor me conhece desde que eu nasci. E graças a Deus eu nunca tive um proceder em que alguém pudesse vir dar uma queixa ou chamar minha atenção, né, sobre um comportamento não digno de um cristão, graças a Deus. Fala para nós sobre a denominação. Sim, eu louvo a Deus por ter sido criado numa igreja batista. Eu acredito nos princípios da igreja batista, eu concordo com todos eles. E uma coisa que difere os batistas de outras denominações, nós não nos achamos os melhores, apenas temos um estilo de nos conduzir na vida. E graças a Deus, aqui eu aprendi o que é democracia, aqui eu aprendi como se conduzir numa sessão. Inclusive, eu queria alertar os jovens dessa igreja, porque muitos empregos que eu tive, eu passei na entrevista porque eu fui preparado numa igreja que dava oportunidade para você falar em público, para você desenvolver habilidades de fala, para você desenvolver aptidões em outras áreas. Então, a Igreja Batista, na verdade, é uma grande família, né, denominacionalmente. Não sei se quer que eu fale das estruturas, não sei se é isso. Você pretende ser pastor parcial, integral? Bom, no momento eu trabalho de carteira assinada, tenho meu emprego, e no momento a nossa igreja não exige isso de mim. Mas se um dia houver alguma igreja em outro canto que precise de um pastor que me aprove e eu também me sinta confortável de trabalhar nessa igreja, se eu colocar no meu coração esse desejo, nós vamos ter que analisar cada caso. Mas no momento eu não me vejo pastoreando ou auxiliando o pastor Givaldo aqui com o tempo integral. Queridos pastores, eu enumerei aqui várias outras perguntas e disse para o pastor Edivaldo que seria um prazer arguí-lo. Mas eu me dou por satisfeito, querido presidente. Eu não sei se aí fica caso. Tem algum outro pastor que gostaria de fazer uma pergunta ao Aldre? Pastor Celso, fique de pé, por favor. Algum irmão leve o microfone para ele. Pastor Celso é da PIB em Pilar. Boa noite a todos, queridos, graça e paz. Aldre é meu colega de faculdade de teologia, conheço o caráter do Aldre, mas essa pergunta é para que fique bem marcado a questão do pensamento do Aldre sobre o tema outra igreja. O que eu quero perguntá-lo? Se você recebesse de Deus, né, ouvisse a voz de Deus e pegasse dessa audição o caminho de ir para outra igreja que não a igreja batista, qual seria o seu comportamento? Você levaria pessoas daqui para essa igreja?
você abriria uma igreja logo ali na esquina. Eu conheço o teu caráter, eu sei que você não vai fazer, mas isso precisa ficar claro, né? Volta e meia, pastores aqui e ali são tentados a sair da sua igreja, né, para se aventurar em outros ministérios. E eu queria ouvir a tua opinião, que você falasse a respeito desse tema, tá bom? Pastor Celso, meu amigo, não, nunca me passou pela mente esse tipo de coisa. Eu, como eu disse aqui, eu sou grato a Deus pela igreja que eu trabalho, pela denominação que eu trabalho. Não me vem à cabeça nenhuma situação que me faria sair da denominação. Mas, se fosse o caso, como o senhor, né, colocou metaforicamente falando, se fosse o caso mesmo, depois de pedir a Deus várias confirmações e tudo mais, pedido conselho a pastores mais antigos, eu com certeza não prejudicaria a igreja local de maneira nenhuma. Nenhum tipo de levante, não convocaria membros à parte para... Não, de maneira nenhuma. Eu simplesmente pegaria minha mala e iria embora, e de preferência para um local bem longe, para que não houvesse nenhum tipo de influência. Porque a igreja precisa ser preservada, os membros, as ovelhas precisam ser preservadas no rebanho. Eu acredito muito nisso. Outro pastor, teve alguma pergunta para fazer? Estou satisfeito. Ok, pastor Silas, muito obrigado. Eu que agradeço o privilégio. Pastor Glauber, teologia. Pastor Glauber, pastor lá na Igreja Batista Jerusalém, junto com o pastor Jorge, e ele trabalha em uma das congregações da Igreja Batista Jerusalém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Deus possa abençoar o seu coração, amém? Deixa eu pegar aqui o meu auxiliador. O Audrey, fica tranquilo, tá? Fizeram uma campanha minha aí, mas eu não sou tão ruim assim não, sou legalzinho. Mas o Silas falou a verdade, ficaram me arguindo 2 horas e 40 minutos, durou meu concílio, filho. Na conversão e chamada eles fizeram 20 perguntas. Acho que eles estavam com dúvida, eu acho. Se eu era... Os caras me apertaram mesmo. Você está bem, você está calmo, estou vendo que você está tranquilo, está tranquilo? Tudo bem? Você está falando aí bem pra caramba. Então dá para ver que você está bem. E vamos junto, vamos ficar um tempinho junto, que teologia, a gente vai falar sobre... E perceber aqui, conversar um pouco sobre a sua percepção teológica. E é claro, seja o mais honesto possível. Você vai estar sendo honesto com você mesmo. Eu acho que esse momento é um momento de muita honestidade, porque a gente precisa entender, quando a gente for no ministério, a gente vai colocar aquilo que a gente entende, pensa e crê. E é isso que eu espero de você hoje. Então a gente vai pensar o seguinte: o que é teologia? Como é que você entende isso? Essa ciência, como é que você compreende isso? Teologia é uma ciência que busca conhecer Deus. Apesar de ter o nome de ciência, não é uma ciência como outra, como a biologia, por exemplo, que se pode pegar um objeto, uma célula, colocar no microscópio e destrinchar. Porque o objeto de estudo é Deus. E Deus, ninguém conhece a Deus plenamente. O que nós conhecemos são as revelações que Deus faz através de toda a humanidade, a própria Bíblia. Então, teologia é uma ciência que busca conhecer Deus. Você poderia dizer para mim quais são as áreas da teologia? Tem algumas áreas, você poderia dizer para mim quais? Sim, teologia bíblica, teologia prática, teologia histórica e teologia sistemática. Você pode definir para mim, a partir das áreas, o que é a teologia bíblica? A teologia bíblica é a teologia que busca entender o sentido do texto. A teologia histórica é uma teologia que busca entender as doutrinas através do que está escrito nos relatos. A teologia sistemática é uma teologia que se preocupa em segmentar os ramos da teologia. E a teologia prática é o uso na prática, no chão, na cultura, de tudo aquilo que nós temos na palavra revelada a nós. Teologia prática também poderia ser chamada de teologia pastoral. Sim, certo? Certo. Você pode elencar aí para mim
as divisões da teologia sistemática, que a gente vai conversar aqui? Sim, teologia, propriamente dito, que é o estudo da pessoa de Deus. Teologia, temos a cristologia sobre Jesus Cristo, pneumatologia sobre o Espírito Santo, soteriologia sobre salvação, armatiologia sobre o pecado, antropologia sobre o homem, angelologia sobre anjos e escatologia sobre as últimas coisas. Então nós vamos começar com bibliologia. E eu queria que você dissesse o que você pensa da Bíblia. O que é a Bíblia para você? Ela é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ou ela se torna a palavra de Deus? Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas também eu creio que ela contém a palavra de Deus e que ela se transforma também, porque não adianta nós termos um livro na estante, porque fechada ela não vai falar nada. Mas quando nós abrimos este livro, é como se o autor estivesse falando com a gente ali, cara a cara. Então ela é a palavra de Deus, com certeza. Salmo 119 fala um pouco sobre a palavra. Eu gostaria de ler aqui o texto. Fique à vontade. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ainda no Salmo 119, 89 diz: Senhor, tua palavra é para sempre, ela está firmada no céu. Temos outros textos também. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia para mim é a palavra de Deus. A Bíblia contém erros? Não, a Bíblia é inerrante. Eu estava lendo sobre isso e o que nós temos são textos difíceis. As pessoas confundem textos difíceis com inerrância ou com erros, mas eu acredito que a Bíblia é inerrante. Você saberia me dizer o que é revelação? Sim, revelação é um ato deliberado do próprio Deus em se mostrar. Deus, ele quer se fazer conhecido. Salmo 119 fala sobre isso. Salmo 19, perdão, fala sobre isso no primeiro versículo. Os céus contam ou declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Então, Deus, ele se revelou ao homem de várias formas. E então a revelação é um ato de Deus em se mostrar e se fazer conhecido a toda a humanidade. Seria inspiração? Inspiração é um evento que ocorreu, não ocorre mais, onde o Espírito Santo, ele inspirou os escritores bíblicos para compor as escrituras sagradas. Isso está em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. Então, inspiração é isso. A gente hoje não é inspirado, não. Creio que não. E o que acontece com a gente hoje? Nós somos iluminados. E o que seria iluminação? Iluminação é a capacidade que Deus dá para que o homem entenda as verdades de Deus reveladas à humanidade. Sem ela, nós não conseguiremos entender nada. Isso é a iluminação. Como é que a gente divide a Bíblia? A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. A gente interpreta o Novo na perspectiva de quê? Bom, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento e sempre deve ser lido à luz da pessoa e obra de Jesus Cristo. Beleza. Você saberia falar comigo sobre o que seria uma revelação gradual e progressiva? Então, a revelação de Deus, ela é gradual e progressiva. Deus começou com a criação da humanidade e depois foi se revelando dia após dia, depois escolheu um povo, providenciou a salvação. Então, mas isso está plenamente revelado na pessoa de Jesus. Hebreus capítulo 1 fala sobre isso. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Ele é o esplendor de sua glória e a expressão de sua substância, sustenta o universo com o poder de sua palavra. E continua. Então, a revelação máxima de Deus para nós, chegando no ápice, é a pessoa de Jesus Cristo. E aí você poderia me dizer que
essa revelação progressiva, ela também se dá dentro da conjuntura do texto sagrado. Sim. Ele também aparece para nós nessa questão progressiva. Sim. Beleza. Quem é Deus para você? Essa é uma pergunta, talvez a mais que tem, é a pergunta que mais move o ser humano. Quem é Deus? Como eu disse, não pode uma criatura definir o seu Criador. Nós somos infinitamente menores do que Deus. Então, para mim, primeiramente, Deus é. Ele é eterno, Ele é pré-existente em todas as coisas. Deus é Criador. Em Gênesis capítulo 1 nós vemos Deus criando. Deus é amor. Ele enviou seu Filho ao mundo porque Ele amou o mundo. Deus é Espírito pessoal. Isso está em João capítulo 4, a partir do versículo 24, onde num diálogo com a mulher samaritana, Jesus fala assim, Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Deus reúne todas as plenitudes de todas as coisas boas: amor, justiça, paz, longanimidade, imutabilidade, onisciência, onipresença. Ou seja, nós, por mais que lêssemos todos os adjetivos, nós não conseguiríamos esgotar o tema. Deus é sagrado, Deus é santo, Deus é o Pai de Jesus Cristo. Como é que você definiria a palavra atributos de Deus? O que seria isso? Atributos de Deus. O que são esses atributos? Nós conhecemos pelo menos dois tipos de atributos: os comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que são parte da existência, da natureza do próprio Deus. Ele não pode comunicar ao homem porque pertence só a Ele. E os atributos comunicáveis são aqueles que passam ao homem através do relacionamento. Exemplo, justiça, amor, santidade, amizade e outros, como o Senhor Jesus nos apresentou. Você falou aí, deu uma relação dos atributos comunicáveis. Eu queria saber daqueles que Deus não comunica. Sim, onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade, eternidade, impecabilidade, entre outros. O que seria teofania? Teofania são aparições específicas de Deus para um homem ou uma tribo, ou durante o texto sagrado nós temos várias teofanias. É Deus se manifestando presente visivelmente para o homem. Temos o exemplo de Moisés, quando é chamado por Deus e ele vê uma sarça ardendo, e aquela voz diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Nós temos um exemplo também em Juízes capítulo 6, onde Gideão é chamado por Deus e aí um anjo fala com ele. Temos algumas passagens que nos ensinam isso. Vamos agora pensar um pouquinho sobre cristologia. E quem é Jesus? Jesus Cristo é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas também foram feitas por Ele, por intermédio dEle. Quando Ele nasceu como um homem, mas nele habitavam as duas naturezas. É o que nós chamamos de união hipostática. 100% homem, 100% Deus. Ele é o Salvador, Ele é o meu Senhor e Ele é o dono de todas as coisas. Existe diferença entre o Jesus Salvador e o Jesus Senhor? O Jesus Senhor, eu creio que quando lá em Filipenses fala, eu gostaria de ler o texto. Fica à vontade. Filipenses capítulo 2. Fala assim, versículo 9: Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, sobre a terra e debaixo da terra, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, ou que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu entendo que Jesus Salvador é o cumprimento de uma profecia que veio desde o Antigo Testamento, que nasceria um que salvaria a humanidade. Então pensando agora sobre isso, eu creio que Jesus Salvador é aquele que veio à terra e foi crucificado, e o Jesus Cristo Senhor é o Jesus Cristo, é o Cristo ressurreto, aquele que há de vir em glória buscar os seus filhos no último dia. Jesus era Deus? Jesus é Deus. Me mostra então, já que Ele é Deus,
os atributos que são naturais de Deus nele. Jesus, João capítulo 1 fala sobre isso também, fala uma parte sobre isso. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, no princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, então ele também é criador. O que foi feito nele era a vida, então ele também é doador da vida. E a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e aí o texto continua. Em João 10,30, o próprio Cristo diz que eu e o Pai somos um. E em João 14 também há uma pergunta: mostra-nos o Pai. E Jesus fala: há tanto tempo eu estou convosco que não tendes visto do Pai. Então existem alguns atributos que Jesus, a eternidade, Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo hoje e para todo sempre. Então eles se combinam perfeitamente, numa harmonia. Você já até falou aí um pouco sobre essa relação das duas naturezas. Essa natureza divina, você já deixou bastante claro aí que você acredita nisso. E eu queria que você falasse agora sobre a outra natureza. Sim. E discorresse aí se há texto bíblico, como é que você entende essa perspectiva do Cristo homem, revelado na carne, como é que você pensa isso aí? Bom, Jesus Cristo nasceu de uma mulher através do Espírito Santo. E isso mostra que ele, nesse momento, ele possui a essência divina e a essência humana. Ele cresceu, o texto diz que ele crescia em graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. Logo no seu início de ministério, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e depois de 40 dias teve fome. Jesus chorou, João 11,35, Jesus teve fome, Jesus ceava, comia, se cansava, precisava descansar. Jesus, no Getsemane, como disse, se entristeceu muito a ponto de chorar lágrimas de sangue. Então todas essas passagens bíblicas me confirmam que Jesus Cristo era Deus e Ele é Deus. Quais são os 3 ofícios exercidos por Cristo enquanto estava na terra? No Antigo Testamento existiam pelo menos 3 funções que apontavam para um relacionamento com Deus, que era o profeta, o sacerdote e o rei. A tarefa do profeta era trazer Deus ao povo através da mensagem de Deus. A função do sacerdote era, ao contrário, levar levar o povo a Deus através do sacrifício. E ele fez plenamente isso, porque Mateus capítulo 14, Jesus é reconhecido como profeta. Versículo 5. Queria matá-lo, mas tinha medo da multidão, porque a multidão o considerava como profeta. João capítulo 4, no mesmo diálogo com a mulher samaritana, Jesus diz: vai lá, chama seu marido, e ela fala: veja que tu é o profeta, porque então ele era reconhecido como profeta. Como sacerdote, nós temos as orações, principalmente em João capítulo 17, onde ele se coloca como intercessor. Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 4 está repleto de textos que falam que ele é o verdadeiro sumo sacerdote. E finalmente, para mim, o maior exemplo de sacerdócio foi quando ele se entregou na cruz por todos nós, fazendo assim o sacrifício. Então, naquele momento, ele era o sacerdote executando o sacrifício, e ele também era o sacrifício, tirando a nossa culpa diante de Deus. Nós vamos pensar agora um pouco sobre pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E eu queria que você me dissesse quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Eu creio que quando o texto sagrado diz em Gênesis 1:26, façamos o homem à imagem conforme a nossa semelhança, ali havia a presença dos 3, do Pai, de Jesus, de Deus em si, Jesus e o Espírito Santo. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ainda o versículo 2: ora, a terra estava vazia e vaga, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então o Espírito Santo, ele, em muitos momentos da história, ele atua como o próprio Deus na vida do crente. No Antigo Testamento, aproveito para dizer que ele não habitava plenamente, ele cumpria propósitos específicos, mas não habitava.
mas isso foi plenamente concedido à humanidade quando, no advento, né, do Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre toda a carne, e ali as pessoas que se convertiam verdadeiramente passavam a ser habitadas pela presença do Espírito Santo. Ainda falando sobre a questão da divindade do Espírito Santo, existe algum texto no Novo Testamento que deixa claro que ele era Deus? Existe Você lembra? Sim, João fala muito sobre o Espírito Santo. Eu queria ler João capítulo 14 aqui. Se me amais, observareis meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que convosco permaneça para sempre, o Espírito da verdade, confirmando o que Jesus disse no capítulo anterior, dizendo que Ele era a verdade. Então, eu vejo plenamente a presença do Espírito Santo. É Ele que dá os dons à igreja, é Ele que sela o crente para o último dia. Então, eu não consigo dissociar a pessoa do Espírito Santo da pessoa de Deus. Tem até um texto lá em Atos que, quando o apóstolo Pedro testemunha a morte de Ananias e Safira, ele diz: não mentiste a homem, mas mentiste a Deus. E ele se refere à pessoa do Espírito Santo. Bem, eu acabei de dizer pessoa. Como é que você entende essa ideia de ele ser um espírito pessoal? Como é que você percebe isso nas Escrituras? Como é que você compreende essa verdade? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e uma pessoa se caracteriza por algumas coisas. Uma pessoa se caracteriza por sentir, por falar, por pensar, por agir. E no Novo Testamento o Espírito Santo ele faz isso de maneira plena. Eu queria ler aqui o próprio texto de João 15 que eu li: Consolador. Uma força não pode consolar, um vento simplesmente não pode consolar, mas uma pessoa sim pode consolar. Mas eu gostaria de ler Hebreus 10, 15. Hebreus 10, versículo 15. E isto que também testifica, nos atesta o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo testifica, ele confirma. Porque depois de ter dito, e o texto continua: eis a aliança que realizarei com ele. E aí continua o texto, ele testificando, confirmando a obra do Senhor. Também tem um texto em Efésios capítulo 4, versículo 30: e não entristeçais o Espírito Santo. Então é uma pessoa que pode ser entristecida. Não extingais o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele fala, ele dá ordem.